O Evangelho segundo João é um dos primeiros relatos da vida de Jesus. E aprendemos no final do livro que vem de um dos seguidores mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo que Jesus amou. Ele aparece muitas vezes na história em si, e há algum debate sobre se é João o filho de Zebedeu, um dos 12, ou outro João diferente que morava em Jerusalém e era conhecido na igreja como João o presbítero. Seja qual for o João, o livro incorpora o depoimento de testemunhas oculares e foi brilhantemente criado com um propósito claro, que é apresentado perto do fim. João diz que a história foi escrita para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João acredita que o Jesus sobre o qual você lê nesse livro está vivo e é real, e que ele pode mudar a sua vida para sempre. O design do livro é muito legal. A primeira metade começa com um poema e um conto, que é seguido por um grande bloco de histórias sobre Jesus realizando sinais milagrosos que causam um aumento gradual de controvérsia. E tudo isso culmina no seu maior sinal, a ressurreição de Lázaro, que cria a maior controvérsia, quando os líderes de Israel decidem matar Jesus. E isso inicia a segunda parte do livro. Esses capítulos se concentram na última noite e nas últimas palavras de Jesus a seus discípulos, que são seguidas por sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. O livro conclui com um epílogo. Neste vídeo, vamos nos concentrar na primeira metade. Então o livro começa com uma introdução de duas partes. Primeiro, um poema que começa, no princípio, a palavra já existia. Uma referência óbvia a Gênesis 1, quando Deus criou tudo com a sua palavra. Agora, as palavras de uma pessoa são diferentes dessa pessoa, mas também são a personificação da mente e da vontade dela. Assim, João diz que a palavra de Deus estava com Deus, o que é distinto. E ainda assim, a palavra era Deus, e isso é divino. E quando refletimos sobre essa afirmação, ouvimos depois no poema que essa palavra divina se tornou humana em Jesus. Então João parte das histórias do Êxodo, afirmando que Jesus era o tabernáculo de Deus no nosso meio. A gloriosa presença divina que pairava sobre a Arca da Aliança tornou-se humana em Jesus. O que leva à sua última afirmação, de que o único Deus verdadeiro de Israel era Deus Pai e o Filho, que se tornou humano para nos revelar o Pai. Agora, ao considerarmos essas afirmações, começamos a ouvir uma história sobre como João Batista conheceu Jesus pela primeira vez e levou outras pessoas a o conhecerem e a se tornarem seus discípulos. E uma por uma, conforme as pessoas se encontravam com Jesus, elas diziam em voz alta quem pensavam que ele é. E nesse capítulo, Jesus recebe 7 títulos. Esses títulos apontam para o interesse que João tem no número 7, mas juntos também têm um significado. Que esse Jesus de Nazaré, que é totalmente humano, é o rei messiânico. Ele é o mestre de Israel. Ele é o Filho de Deus que morrerá pelos pecados do mundo. Essa é uma afirmação muito grande para ser feita sobre uma pessoa, e João irá defendê-la através das histórias nos capítulos 2 a 12. Todas elas têm o mesmo padrão básico. Jesus faz um sinal ou uma afirmação sobre si mesmo, e isso resulta em mal-entendidos ou controvérsias. E assim, no final de cada história, as pessoas são forçadas a decidir quem elas pensam que Jesus é. A primeira sessão mostra Jesus encontrando 4 instituições judaicas clássicas. E em cada encontro, Jesus mostra que ele é a personificação dessa instituição. Então, Jesus está numa festa de casamento e o vinho acaba. E Jesus transforma esses enormes jarros de água, algo como 455 litros no total, no melhor vinho de sempre. E o garçom diz ao noivo: "Você deixou o melhor vinho para o final", o que de fato é verdade. Mas João considera esse milagre o primeiro sinal de Jesus. Em outras palavras, é um símbolo que revela algo sobre Jesus. Assim como Isaías disse que o reino messiânico seria como uma grande festa, com ótimo vinho, este primeiro sinal milagroso revela a generosidade do reino de Jesus. Em seguida, Jesus vai ao Templo de Jerusalém, o lugar onde o céu e a terra deveriam se unir e Deus se encontraria com seu povo. Jesus afirma sua autoridade sobre o templo, acabando com os vendedores e interrompendo as ofertas de sacrifício. E quando os líderes do templo o ameaçam, ele diz: "Destruam esse templo, e eu o erguerei novamente em 3 dias. Jesus afirma que sua morte sacrificial será o lugar onde o céu e a terra realmente se encontrarão. O seu corpo que será morto é a personificação do templo. Jesus, então, conversa a noite inteira com um rabino chamado Nicodemos, que pensa que Jesus é como ele, outro rabino e mestre de Israel.
Mas Jesus diz que Israel precisa de muito mais do que apenas outro mestre com novas informações. Israel precisa de um novo coração e de uma nova vida. Ou, em suas palavras, ninguém pode experimentar o reino de Deus sem nascer de novo. Jesus acredita que os seres humanos estão presos a uma teia de egoísmo e pecado que levam à morte, mas também sabe que Deus ama este mundo e é por isso que ele está aqui, para oferecer às pessoas um novo nascimento, uma nova chance de vida. A partir daqui, Jesus viaja para o norte e ele acaba em um poço sagrado conversando com uma samaritana, isto é, uma mulher não judia. E eles começam a falar sobre a água que Jesus transforma em uma metáfora para si mesmo. Ele diz que ele está aqui para trazer água que pode se tornar em uma fonte de vida eterna. Agora, em João, esse termo se refere a uma nova qualidade de vida, que é infundida com o amor eterno de Deus. E é uma vida que pode começar agora e perdurar no futuro. Depois disso, João criou outra coleção de histórias que ocorreram durante 4 dias de banquetes sagrados judaicos. E, novamente, Jesus usa as imagens relacionadas ao banquete para fazer afirmações sobre si mesmo. Primeiro, Jesus cura um paralítico no sábado, o que gera uma controvérsia com os líderes judeus sobre trabalhar no dia de descanso. E Jesus diz que é o seu pai quem está trabalhando no sábado, por isso ele também está. E eles entendem o seu significado, pois ele estava chamando Deus de seu pai, igualando-se a Deus, e assim eles decidem que querem matá-lo. A próxima história acontece durante a Páscoa, a festa que recontou a história do Êxodo com essa refeição simbólica do cordeiro, do pão e do vinho. E Jesus, milagrosamente, fornece comida para uma multidão de milhares de pessoas, o que resulta em pessoas pedindo mais pão. Então Jesus prossegue afirmando que ele é o verdadeiro pão, e quem procurar satisfação nele, descobrirá a vida eterna. Isso ofende muitas pessoas que deixam de segui-lo. Depois disso, vem um bloco de histórias que acontecem em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, que recontam histórias das peregrinações de Israel no deserto, quando Deus os guiou com uma coluna de nuvem e depois fogo e lhes deu água no deserto. E Jesus se levanta no pátio do templo e grita: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E mais tarde ele diz: "Eu sou a luz do mundo." Ele está afirmando ser a presença iluminadora de Deus e o presente de salvação de Deus para o seu povo. Algumas pessoas acreditam e o seguem, mas outras se ofendem, e outras ainda tentam matá-lo por essas afirmações exaltadas. A história final da festa é durante o Hanukkah, a festa da dedicação. É sobre como Judas Macabeu limpou o templo dos ídolos e o tornou sagrado mais uma vez. E Jesus entra na área do templo e diz que ele é aquele quem Deus tornou santo, e que ele é o verdadeiro templo onde a presença de Deus habita. E ele também diz: "Eu e o Pai somos um." Isso deixa os líderes de Jerusalém furiosos. Eles criam um plano para matar Jesus e então ele se retira da cidade. Enfim, todos esses conflitos culminam em um último sinal milagroso. Jesus descobre que seu querido amigo Lázaro está doente, mas a sua família mora perto de Jerusalém, que agora é uma armadilha mortal para Jesus. Jesus poderia ficar longe e salvar a sua própria vida, mas ele ama Lázaro. Então, quando ele ouve que Lázaro morreu, ele segue viagem para levantá-lo dos mortos. E ele o chama para a vida fora do túmulo, sabendo que isso lhe custará a sua própria vida. E a notícia desse sinal incrível se espalha rapidamente, é claro. Assim como Jesus sabia que aconteceria, os líderes de Jerusalém descobrem o que aconteceu e começam a conspirar para matá-lo. Então ele vai para Jerusalém como o rei de Israel que foi rejeitado pelos seus líderes. A primeira metade de João chega ao fim com a história sobre como Jesus sacrificou sua vida com um ato de amor pelo seu amigo. E isso, claro, também é um sinal que resultará na crucificação que será explorada com mais detalhes no próximo vídeo. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de João. No primeiro vídeo, aprendemos que João escreveu este livro para afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a personificação humana da Palavra de Deus e a presença gloriosa que veio revelar quem verdadeiramente é Deus. Em seguida, exploramos como João projetou a primeira metade do livro para demonstrar essa afirmação. Jesus realizou sinais milagrosos e fez enormes afirmações sobre si mesmo de que ele era a personificação de toda a história de Israel. Mas tudo isso gerou controvérsia e os líderes judeus confrontaram Jesus por todas essas alegações. O que culminou em Jesus sacrificando a sua própria vida por seu amigo Lázaro. Ao aproximar-se de Jerusalém para ressuscitá-lo dos mortos, Jesus selou seu destino. E assim, uma vez que o plano para assassinar Jesus é colocado em ação, chegamos à segunda metade do livro. A primeira parte foca inteiramente na última noite de Jesus e suas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele tenta prepará-los para a sua morte. Jesus realiza esse ato chocante no jantar. Ele assume o papel de um servo comum, ajoelhando-se para lavar os seus pés sujos.
algo que, em sua cultura, um rabino superior jamais faria por seus discípulos. E Jesus diz que isso é um símbolo do seu propósito de vida, de revelar a verdadeira natureza de Deus como um ser de amor abnegado. E é também um símbolo do que Jesus está prestes a fazer ao se tornar um servo e abrir mão de sua vida para morrer pelos pecados do mundo. E assim, esse ato demonstra o maior mandamento para os seus discípulos, de que eles deveriam continuar amando uns aos outros como ele os amou. Atos de generosidade em amor devem ser a marca dos seguidores de Jesus. E isso é o que mostrará ao mundo quem Jesus é, e assim quem Deus é. Daqui em diante, Jesus entra em um discurso longo e fluente que é concluído com uma oração. E você verá que toda essa parte é unificada por alguns temas repetidos. Jesus continua dizendo que está indo embora, o que deixa os seus discípulos tristes. Mas Jesus diz que é por uma boa causa, pois isso significa que ele enviará o Espírito, também conhecido como o advogado. Como humano, Jesus só pode estar em um lugar de cada vez, mas o Espírito é a presença pessoal divina de Jesus em qualquer lugar e em qualquer momento. E o Espírito fará várias coisas, afirmou Jesus. Então, lembre-se, para João, a única divindade do Deus único consiste no relacionamento amoroso e unificado entre o Pai e o Filho. Jesus diz que o Espírito é essa presença pessoal amorosa que irá viver no seu povo e atraí-los para o amor entre o Pai e o Filho. E assim, diz Jesus, seus discípulos são aqueles que habitam ou permanecem nesse amor divino, do mesmo modo que os ramos são interligados a uma videira. Ele descreve aqui como o amor pessoal de Deus pode permear a vida de uma pessoa, curando, transformando-a e a renovando. E tem mais. O Espírito também dará poder aos seguidores de Jesus para que possam levar adiante a sua missão no mundo, cumprindo o grande mandamento, que é amar os outros por meio de atos radicais de serviço. Além disso, Jesus também diz que a sua missão é dar testemunho da verdade e expor a maneira egoísta e pecaminosa que nós, humanos, tratamos uns aos outros, e declarar que Deus salvou o mundo através dele porque o ama. Ele expôs uma nova maneira de tornar-se humano novamente. E finalmente, Jesus prevê que haverá oposição. Assim como os líderes judeus o rejeitaram, os seus seguidores também serão perseguidos. Mas ele diz a eles para não terem medo, pois ele já conquistou ou venceu o mundo. O que Jesus quer dizer aqui com vitória? Ele não deixa claro. Mas isso nos leva à seção final do livro em que João nos mostra como é essa vitória, no estilo de Jesus. Os líderes judeus mandam soldados ir atrás de Jesus e de seus discípulos para prendê-lo. E quando os soldados perguntam qual deles é Jesus, ele declara, "Eu sou." E eles caem para trás. Isso é algo brilhante da parte de João. Essas palavras são o ponto culminante de 2 conjuntos de 7 exemplos em que Jesus usou a mesma frase. E tudo isso destaca uma das principais afirmações de João sobre Jesus. As palavras "eu sou", ou em grego ego e me, são a tradução grega do nome da aliança pessoal de Deus em hebraico que foi revelada a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Elas também foram repetidas muitas vezes em Isaías. E João, estrategicamente, colocou 7 momentos em sua história onde Jesus diz "eu sou", seguido por alguma afirmação surpreendente. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E João criou também outras 7 histórias com momentos-chave, onde Jesus simplesmente diz "eu sou", ecoando esse nome divino. E assim, nesse relato da prisão de Jesus acontece o clímax irônico de todas as histórias, pois nela Jesus revela o seu nome divino, o poder e a vitória, precisamente no momento em que desiste de sua própria vida. Depois disso, Jesus é levado a julgamento por suas exaltadas afirmações de ser o Filho de Deus e o Rei de Israel, primeiro perante o sumo sacerdote, e depois perante o governador romano, Pilatos, que precisava levar a sério qualquer um que afirmasse ser o Rei de Israel. E Jesus diz a Pilatos que o seu reino não é deste mundo, o que significa que ele é um rei, e que o seu reino é para este mundo. Mas o seu sistema de valores radicalmente diferente e a sua redefinição de poder e grandeza, nada disso é procedente deste mundo. Pelo contrário, eles são definidos pelo caráter de Deus, que Jesus revelou através do seu reino invertido, que é resumido pela cruz. É o lugar onde o verdadeiro rei do mundo conquista o pecado e o mal, deixando-os conquistá-lo. E Jesus ganha a vitória sobre o mundo através de um ato de amor altruísta. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo que é então selado. E no primeiro dia da semana, Maria,
E depois outros discípulos descobrem que, estranhamente, o túmulo está aberto e vazio. E de repente Maria encontra Jesus. Ele está vivo dentre os mortos. Agora a ressurreição de Jesus se conecta a outro padrão de setes no Evangelho de João. Voltando à festa de casamento em Caná, quando Jesus transformou água em vinho, João nos disse que este foi o primeiro sinal de Jesus. E ele também identificou o segundo sinal, a cura do menino doente, no capítulo 4. Mas depois disso, João passa a deixar você contar os sinais. E se você contar, vai notar que o sexto sinal foi a ressurreição de Lázaro do túmulo que Jesus realizou custando a sua própria vida. Esses e todos os outros sinais apontam para este sétimo e grandioso sinal no ponto culminante da história, a ressurreição de Jesus dos mortos. Ele confirma a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o autor de toda a vida cujo amor conquistou a própria morte. Depois do sepulcro vazio, Jesus se encontra com todos os discípulos, envia o Espírito Santo como tinha prometido e os comanda, através do Espírito, a continuar sua missão do Pai entre eles. Depois disso, o livro conclui com um epílogo que explora a missão contínua dos discípulos de Jesus no mundo. Então, alguns deles estão pescando e não pegam nada. Jesus aparece na praia e, embora eles não o reconheçam, ele diz a eles para jogarem as suas redes do outro lado do barco. Quando eles obedecem, uma enorme quantidade de peixes é fisgada e só então eles o reconhecem como Jesus. João está oferecendo aqui uma imagem do discipulado de Jesus. Seus seguidores serão mais eficazes no mundo quando o foco não estiver no seu próprio trabalho, mas simplesmente em ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo quando ele fala. É quando eles vão realmente vê-lo trabalhar em suas vidas. Depois disso, Jesus fala com Pedro e o coloca como um líder único no movimento de Jesus, indicando que um dia ele também irá entregar a sua vida. Mas em contraste com Pedro, os últimos momentos da história se concentram no autor deste evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E ao contrário de Pedro, o seu trabalho não foi liderar o movimento de Jesus, mas sim passar a sua longa vida testemunhando sobre Jesus para que outros possam acreditar nele. E isso é exatamente o que ele fez aqui, ao escrever essa incrível história sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E é disso que trata o Evangelho de João.